Bem-vindo ao Pensar Acreditar. Hoje vamos abordar uma das questões que acompanham o ser humano há milhares de anos. Deus realmente existe? Nosso objetivo não é criticar ou questionar as crenças pessoais ou as experiências individuais de ninguém. O que faremos será examinar essa pergunta de um ponto de vista lógico, filosófico e histórico, analisando diferentes argumentos e perspectivas. Cientistas, filósofos, historiadores e pensadores de todas as áreas concluem que a concepção tradicional de Deus, como apresentada pelas diferentes religiões do mundo, nem sempre se sustenta sob uma análise profunda e racional. Se Deus existe e é todo-poderoso, onisciente e absolutamente bom, por que o mundo é como é? Todos os dias vemos desastres naturais que devastam comunidades, crianças que morrem de doenças antes de aprender a falar e milhões de pessoas que sofrem de fome. Se existisse um Deus amoroso e onipotente, ele não teria criado um mundo sem tantas tragédias? Esse dilema, conhecido como o problema do mal, resume-se assim: se Deus é todo-poderoso, ele pode impedir o mal. Se ele é bom, ele quer fazê-lo. Mas o mal existe. Portanto, ou ele não pode, ou não quer. Em ambos os casos, a ideia de um Deus perfeito colide com a realidade. Alguns respondem que Deus permite o sofrimento porque nos deu livre-arbítrio. Mas isso não explica terremotos, tsunamis, doenças ou defeitos de nascença. Tragédias alheias às nossas decisões. Se Deus criou o mundo, ele também é responsável pelo seu design e, portanto, por essas tragédias. Imagine um engenheiro que fabrica um carro que explode aleatoriamente. Não o chamaríamos de bom design, mas sim de defeituoso. Então, como atribuir um mundo cheio de dor ao design de um ser perfeito? Muitas religiões descrevem Deus como eterno, infinito e fora do tempo e do espaço, mas ao mesmo tempo afirmam que ele cria, ouve, decide, recompensa, castiga e intervém no mundo. Aqui surge a contradição. Toda ação implica um processo, um antes e um depois. Mas se Deus existe fora do tempo, como ele pode agir dentro dele? Muitas religiões também sustentam que tudo o que existe precisa de uma causa. Então, o universo deve ter sido criado por Deus. Mas se tudo precisa de uma origem, quem criou Deus? A resposta comum é que Deus sempre existiu, mas se aceitamos que algo pode ser eterno, também poderíamos assumir que o universo ou a energia o são. De um ponto de vista lógico, essa explicação é mais simples. Não precisamos introduzir um ser sobrenatural para explicar o cosmos. Isso se encaixa com a navalha de Occam, que diz: a explicação mais simples costuma ser a correta. Se podemos entender o universo através de leis físicas, matéria, energia e processos naturais, não é necessário invocar um Criador. Ao longo da história, fenômenos que hoje compreendemos foram atribuídos aos deuses. Os raios eram vistos como castigos divinos. A chuva dependia de espíritos ou divindades, e as colheitas eram ligadas a bênçãos sobrenaturais. Mas a ciência tem preenchido essas lacunas. Meteorologia, biologia, astronomia e física explicam o que antes parecia magia. Hoje, muitas pessoas ainda recorrem a Deus para o que desconhecemos. Esse recurso é chamado de Deus das lacunas. Usar Deus para preencher os espaços onde ainda não há respostas científicas. No entanto, essas lacunas são cada vez menores. O fato de algo ser desconhecido não torna automaticamente Deus a resposta. Se sempre disséssemos Deus fez, o conhecimento humano não teria avançado. No mundo existem milhares de religiões, cada uma com seus próprios deuses e relatos sagrados. Mas elas não podem estar todas corretas ao mesmo tempo. Um cristão não acredita em Zeus nem em Vishnu. Um muçulmano não aceita que Jesus seja Deus. Um hindu acredita em divindades que outras religiões negam. O ateísmo dá um passo além. Simplesmente rejeita um Deus a mais que os outros. Além disso, nossas crenças dependem muito de onde e quando nascemos.
Se você tivesse nascido na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, provavelmente hindu. Nos Estados Unidos, quase certamente cristão. Se Deus desejasse que todos acreditássemos nele, por que a geografia e a cultura determinam tanto a fé? Isso sugere que as religiões são criações humanas, ferramentas culturais para explicar o desconhecido, dar sentido à vida e regular a conduta social. Muitas religiões baseiam sua autoridade em livros sagrados como a Bíblia, o Alcorão ou os Vedas. Mas ao analisá-los, encontramos contradições e afirmações incompatíveis com a evidência científica. Por exemplo, a Bíblia afirma que a Terra foi criada em 6 dias e tem apenas alguns milhares de anos. No entanto, a ciência demonstra que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, que os fósseis mostram milhões de anos de evolução e que a luz de estrelas distantes revela eventos ocorridos há bilhões de anos. Essas conclusões são baseadas em provas observáveis e reproduzíveis. Se um texto sagrado contradiz fatos comprovados e reflete o conhecimento limitado de sua época, torna-se difícil considerá-lo verdade absoluta. Além disso, muitas escrituras apoiam práticas hoje inaceitáveis: escravidão, discriminação e opressão de mulheres. Isso reforça a ideia de que elas refletem sociedades antigas, não mandatos divinos. Muitas pessoas afirmam ter sentido Deus ou vivido experiências espirituais intensas. Essas vivências são reais para quem as experimenta, mas aparecem em todas as religiões. Cristãos sentem Jesus, muçulmanos Alá e hindus suas divindades. Se experiências tão semelhantes levam a conclusões tão distintas, dificilmente são provas objetivas. A neurociência demonstra que o cérebro pode gerar êxtase, visões e sensações de presença divina, sem a necessidade de causas sobrenaturais. Cada cultura interpreta essas vivências de acordo com suas crenças. Muitas pessoas acreditam em Deus não por evidências objetivas, mas por necessidade emocional. A religião oferece segurança e consolo diante de nossos medos mais profundos: medo da morte, medo da inexistência e medo de que a vida careça de sentido. A ideia de que alguém cuida de nós e de que nossa vida tem um propósito é reconfortante. Mas o fato de algo nos fazer sentir melhor não significa que seja verdade. As crianças acreditam no Papai Noel porque é agradável pensar que existe um ser mágico que as recompensa. Mais tarde, elas descobrem que é um mito. Com a religião pode acontecer algo parecido. Muitas crenças nascem do desejo de consolo, não de provas sólidas. Se Deus quisesse que acreditássemos nele, por que não deixaria evidências universais e indiscutíveis? Por que permitir milhares de religiões com mensagens contraditórias e nenhuma prova definitiva? A explicação mais simples é que a ideia de Deus é uma criação humana. Isso não significa que a vida careça de sentido. Pelo contrário, se não há um destino imposto, temos a liberdade de criar nosso próprio propósito. Podemos amar, aprender, criar, explorar e ajudar não porque uma autoridade superior o ordena, mas porque o escolhemos conscientemente. Talvez essa liberdade seja mais valiosa do que qualquer promessa de recompensa ou castigo divino. Viver sem ser vigiado nem julgado, assumindo nossa responsabilidade e todo o potencial humano. O objetivo de pensar. Acreditar não é negar nem impor, mas convidar você a questionar. O conhecimento avança quando deixamos de aceitar tudo sem provas. Pensar por nós mesmos é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Se você chegou até aqui, obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se este conteúdo te fez pensar, te convido a curtir e a se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar crescendo e a criar mais conteúdo como este. Vamos continuar construindo juntos uma comunidade de mentes inquietas que buscam entender, questionar e aprender. Nos vemos no próximo vídeo.